Oi, gente! Olá, gente! Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Super bem? sincronizado, tudo bem? Não é? Nada como ensaiar antes, Tudo né? bem. Nada? Isso era o que? Era o Bozo? Isso que era falava? Não, isso era um Gente, infantil. falar em Bozo, eu tava ouvindo um negócio, o Balão Mágico está voltando. Menina, não é que está voltando? Eu ouvi. Ou pelo menos vou fazer uma turnê caça-níqueis aí, né? Mas claro, que é caça-níquel, né? Óbvio, né? Mas me deu vontade de ir, né? Esticar. Me deu vontade de contribuir com Simoni. Simoni. Efeito Com a limonada, né? conta, Depois. com a conta de Simoni, entendeu? Me deu vontade É verdade. de ver o que o Balão Mágico... Acho que só deles cantarem Super Fantástico do Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. É isso a gente que ele precisa falou. disso. Eu acho que eles ouviram Limonada na semana passada, falando de balão e tal, e resolveram voltar. Nosso lindo Nossa, balão. essa piada foi péssima. Essa foi péssima. Gente, mas não, olha, não é, hoje a gente não tá falando, não vai falar não é sobre o balão mágico não, tá? É outra coisa mágica nas nossas vidas, Isso. que é, na verdade, tendo como gancho, neste sábado agora, dia 21 de abril, tem a primeira festa da cultura sírio-libanesa em Belo Horizonte, na rua Santa Rita Durão, lá na Santa Rita Savassi. Durão, entre Pernambuco. Esquina com Pernambuco. Ali né? perto do Colégio Santo Antônio. Isso, perto do Santo Antônio. E a ideia, né, assim como festa francesa, festa peruana, essas festas todas temáticas que existem em Belo Horizonte, que são incríveis, é você experimentar um pouco, né, da cultura sírio-libanesa que está presente nas nossas vidas há décadas Pelo e menos décadas nos nossos e décadas, estômagos, né? né? Dos nossos estômagos. Não, e nossos, enfim, você tem sempre um amigo. Eu sou Sim. casada de família libanesa. Eu sou descendente libanês. De libanês, você sempre vai ter alguém sírio-libanês aqui em Belo Horizonte, porque eles estão realmente muito... E eu estava vendo uma coisa muito legal, que essa festa é para celebrar mesmo, né? Essa cultura sírio-libanesa, essa interação entre eles e os brasileiros, e também uma forma dos refugiados, Isso. né? Dos sírios que vieram e foram alguns, a gente acha que não tem, né, James? Você tem? O consulado diz que em torno de 200 refugiados sírios estão em Belo Horizonte. Desde né? 2011. Desde 2011, quando quando começou a Guerra Síria. Desde a primavera, né? Primavera árabe. E eu coloquei guerra lá, e tudo né, a mais. gente viu que é uma forma que eles têm também de agradecer De ao agradecer, acolhimento de Belo Horizonte. Vale dizer que, antes da gente entrar na festa, na própria medida, vale dizer que quem quiser ajudar os refugiados sírios pode procurar, tem trocentas organizações, igrejas e o próprio consulado direciona para as pessoas que querem ajudar, porque independente dos refugiados sírios aqui em Belo Horizonte, alguns já estão trabalhando, já tem negócios, a gente vai até falar de alguns aqui, mas tem muita gente que ainda está passando dificuldade, né? Então quem quiser ajudar pode procurar o consulado. Vamos colocar o endereço do consulado aqui, o telefone do consulado. Quem quiser pode procurar que o próprio consulado o direciona. Uma coisa que sempre pensa falando em guerra, né, e dessas coisas dos refugiados, eu acho que é das coisas mais tristes do mundo, né? Do mundo. Você tem que abandonar o seu país Abandonar o na seu marra, país. sua cultura, tudo deixar para trás e sendo obrigado a ir para um outro lugar e começar tudo, né? Eu outro dia estava conversando sobre isso, assim, qual que seria a maior das tristezas, assim, eu acho que é isso. É você ser obrigado a deixar o seu país, a sua vida, a sua família, e para ir para um outro país desconhecido e começar a sua vida de novo, e enfim. Às vezes fazendo coisas que você nunca imaginou, né? Tem casos e casos, né? O cara era engenheiro, médico, enfim. A grande maioria, na Que verdade. vai trabalhar como subemprego, né? Às vezes. E que minha mãe costuma resumir em uma frase: que falta de sossego desse povo. Falta de sossego. Exatamente. É uma coisa muito negócio. triste. Essas migrações, né? Vamos chamar de migrações de refugiados no mundo inteiro, né? A gente tem um problema aqui no Brasil agora, que é a Venezuela, né? A Venezuela, principalmente lá no norte, Nas fronteiras, Rolândia, nas né? fronteiras, isso é um problema, né? Mas como é que você vai dizer não? Como é que você vai dizer não? É muito complicado, né?
Os sírio-libaneses, eu estava vendo, fazendo uma pesquisa aqui, essa história deles virem para o Brasil já data lá do começo do século XX, final do século XIX. Aqui está dizendo que não há números oficiais no consulado da Síria em BH, nem na embaixada em Brasília, que dão uma dimensão da comunidade em Minas Gerais. Mas basta a gente sair pela rua. A razão é que no começo do século XX, libaneses e sírios, ao fugir do domínio turco, usavam um documento único quando migravam para o Brasil. De acordo com a Embaixada da Síria em Brasília, a estimativa é de que quase 2 milhões de sírios tenham vindo para o Brasil entre 1840 e o começo da Segunda Guerra Mundial. Depois desse período, o fluxo migratório foi para outros países. Aqui em Minas Gerais, as maiores comunidades, de acordo com o consulado honorário em BH, estão em Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Uberaba, Governador Valadares e aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, desde mais ou menos o início do século passado, né? Início não, 1930, 1940, por aí. Eu achei um trecho legal de uma matéria falando dos sírios em BH, que é um senhor chamado Salvador Ohana, dono daquela loja Cruz de roupas masculinas. Ele diz que conheceu a Rua dos Caetés como a Rua do Oriente Médio na década de 70, que ela era dominada por imigrantes de Israel, do Líbano e da Síria. E aí, enfim, era quase que o ponte e tem essa dessas história comunidades. porque eles todos, a maioria se tornou comerciante exatamente por isso, porque quando eles vinham ao Brasil, não tinha muita colocação para eles. Então a forma mais fácil de você arrumar um emprego, ou você se virar é montar um comércio, é ser comerciante, é uma coisa... Não custa lembrar que nós temos 2 clubes, né? Aqui em Belo Horizonte. Que é o que nos vem à memória de sempre, né? Sempre que a gente né? fala de sírio e libanês, né? Tem o Esporte Clube Sírio e o clube libanês, que a gente estava até falando, na minha memória era uma coisa só. Era o clube sírio-libanês. Também, exatamente. Né? Aí eu fui pesquisar, né? E não, são 2 clubes diferentes. Eu acho que isso fica na nossa memória por conta do Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo. Isso volta à memória, né? Mas são 2 clubes diferentes. O Esporte Clube Sírio e o Libanês, de enorme tradição aqui em Belo Horizonte. Agora, os refugiados que têm vindo, e aí a gente entra até no assunto para fazer o link com a festa no final de semana. Os refugiados que têm vindo para cá têm se dedicado muito à culinária e à gastronomia. Tem um lugar, especificamente, que virou uma espécie de ponte ali na Savassi, que é impressionante. Virou o ponte da Savassi, que é o Sítio Sírio, né? O Sítio Sírio ali na Rua Paraíba começou pequeno, agora já expandiu, né? Já tá... É impressionante o tanto de gente que vai lá e para comer. Dois irmãos, né? Nem que seja para comer um quibezinho, uma esfirrazinha, ou para almoçar e tal. E é engraçado. Uma dica, tá, gente? Eles estão no iFood. Já então, sabem assim, são sanduíches maravilhosos que se você não puder ir, né, lá na Savassi, pode pedir pelo iFood, Sítio Sírios, que eles estão lá e eles entregam super rápido, é maravilhoso. E aí a gente pode citar vários outros aqui. Tem o Arábica ali na Savassi também, né? Aliás, na Avenida Brasil, do Santa Efigênia. Tem o Síria Gourmet no centro. Tem os Buni, comida síria, também na Savassi, na Getúlio Vargas. E tem Casa de Abraão, vocês lembram do... Eu não sei, o Casa de Abraão lá em Casa Branca, né, que é considerado um dos lugares Mas de comida síria. Isso você está falando de refugiados ou não? O Sítio Sírio e o Arábica, sim, com certeza. Outros já vêm de outros lugares. Vila Árabe. Isso, tem o Vila Árabe. Eu almocei lá na Pernambuco semana passada, maravilhoso. Tem ali também na Contorno, ali perto da igreja Santo Antônio também. Tem vários Vila Árabe. Tem vários. Tem também o Bar do Toninho. Bar do Toninho. Que era aqui na Serra, na Rua Níquel, que é, né, ele é pequenininho e ele é, para mim, um dos melhores charutos de repolho. É engraçado, a gente está falando de comida do mundo. A gente está falando da comida, né? E eu posso dar o meu depoimento enquanto descendente de libanês. Eu cresci
comendo a comida libanesa. Isso tudo você falou. Hummus, charuto, o pão sírio, o quibe cru, coalhada seca e tal. Então eu tenho essa coisa com a comida síria porque eu comi a vida inteira, né? Cresci comendo. Libanesa, né? Mas é engraçado que na minha memória afetiva e tal, eu sempre achei que a comida síria, a comida libanesa e tal, fosse uma coisa comum para todo mundo, né? Aqui em Belo Horizonte, até que ela foi bastante difundida, mas não porque a minha memória afetiva, de tanto eu estar acostumado com isso desde de infância, né? Eu achei que fosse, pra mim, a comida síria era a mesma coisa que arroz e feijão. É isso. Entendi. Mas não é. Claro que tem. Hoje ela está muito mais difundida e essas novas casas que a gente está falando estão, inclusive, ajudando a difundir a cultura síria, a cultura libanesa aqui em Belo Horizonte, principalmente, mas não... É uma cultura que ela... Não é como a italiana, por exemplo, não é como a culinária japonesa. Mas é porque eu acho também que os italianos vieram em maior número do que os árabes. Muito maior. Eu acho que é isso. por isso também mas aqui em Minas Gerais eles são muito... E afora o quibe, eu acho que a lembrança mais remota, nossa, que não tem exatamente o link, era o Beirute do Xodó, né? Beirute do Xodó! Não sei quem foi o responsável por colocar esse detalhezinho libanês, sírio, árabe, lá no Xodó, mas o Beirute do Xodó é verdade. Não é? Eu não vou nem falar do Beirute do Habib's, que aí já é outra história. Já é outra, Meu né? Deus. Um século depois. Vamos terminar, porque nada disso você vai comer no final de semana no evento. Não, né? a gente vai Quer dizer, vai saber, né? Vai saber também, né? Mas se tiver, a gente aconselha vocês a comer desses outros lugares que a gente falou. Quando a gente fala dessa história sírio-libanesa, é porque são duas comunidades muito fortes mesmo em Belo Horizonte. Eu sei que eles ficam chateados de falar que sírio-libanês é a mesma coisa, porque não é, são duas vizinhos, culturas, né? São duas culturas muito individuais, são duas culturas muito fortes. Tem quem tiver curiosidade, né, procure saber, porque tem suas peculiaridades. A comida é mais ou menos, né, em comum, parecida, a comida árabe, que a gente tanto ama, mas tem que deixar claro que sírio é sírio, libanês é libanês. Tipo Brasil e Argentina. Tipo Brasil e Argentina. Exatamente. E na verdade, a gente fez esse programa hoje, muito motivado pelo evento, mas para fazer uma homenagem a essa cultura, né? E principalmente a Síria, que é um país que está passando por uma fase desde 2011, mas eu acho que assim, essa talvez seja a pior fase. Tivemos agora ataque por conta de armas químicas e por aí vai. Um detalhe cruel nessas guerras, né? Que eu estava conversando isso hoje, lá na TV, com algumas pessoas, que sempre esses países viram fantoches nas mãos das potências maiores. No caso da Síria agora, Putin de um lado, Trump do outro. Mas aqui em Belo Horizonte vocês serão sempre muito bem-vindos, sempre muito bem recebidos. Isso. E vocês estão no nosso coração. Não é isso? Exatamente. É isso. Fica aí mais uma vez o convite para todo mundo. Primeiro Festival de Comida e Cultura Sírio-Libanesa, nesse final de semana. Dia 21, no sábado, Santa Rita Durão. E entrar para pegar convite no simpla.com.br. Exatamente. Ok? Beijos e abraços. Tchau. Até semana que vem.